Onde tudo começa, a vida no útero. Esse vídeo eu resolvi fazer assim diretamente no YouTube e é o vídeo seguido já do vídeo 5, o último vídeo da semana. E como prometido, é para falar como foi a sua vida no período que você viveu no útero, que foi determinante para muitas coisas que você vive hoje em dia, mesmo depois de muito tempo já. Bom, quando o feto capta e memoriza estímulos ou padrões ainda no útero da mãe, ele está mesmo que indiretamente captando e processando informações também sobre o ambiente em que ele vai nascer. Ou seja, ele está se antecipando e se preparando para o mundo em que ele vai viver. Desde o momento da concepção, já nasce uma forte ligação física e emocional com a mãe. E já que o bebê depende exclusivamente dela para se desenvolver, não é? E desde cedo, o bebê demonstra sua ligação com o que se passa no mundo externo também. É por isso que a gente vê muitas vezes no ultrassom o bebê com as mãos no rosto. Então ele se assusta, se movimenta, tapa o rosto com as mãos, como reação a estímulos externos que o afetam. A vida psíquica é uma continuidade da vida intrauterina. E por isso, com todo o avanço científico, é possível sim afirmar que o estado emocional da gestante afeta o bebê. A relação de troca é profunda entre os pais e o feto e vai além do desenvolvimento físico. Então, a personalidade, a inteligência, até os traumas também estão em desenvolvimento. Conforme o bebê vai crescendo no útero da mãe, ele recebe sinais eletromagnéticos e químicos através da placenta, que permitem sentir o estado emocional da mãe e do pai. A ansiedade, nervosismo, a depressão também são transmitidos quimicamente por hormônios. Então, toda situação negativa ou positiva atinge o feto. Durante os 9 meses que o bebê vai passar no útero, ele vai escutar os órgãos, a fala dos pais, as vozes que vêm de fora, vai sentir o caminhar da mãe e mais um turbilhão de emoções. E para o bebê, isso não são estímulos externos, isso é a vida dele, isso é tudo que ele conhece. Então, por isso, se a gestação for desagradável e traumática, a criança já vai sair daquele ambiente com uma impressão ruim da própria existência. Segundo estudos recentes, os bebês indesejados pelos pais têm a maior chance de nascerem esquizofrênicos ou autistas. E essas duas doenças têm em comum o fato de se caracterizarem pela fuga do mundo real, não é? Ou seja, são uma forma dela se proteger da hostilidade do mundo que ela criou durante a sua gestação. Então, como é que foi a nossa vida morando ainda na casinha da barriga? Vamos lá. Aos 2 meses, nós percebemos o mundo fora do útero. Os nervos começam a chegar aos nossos pés e às nossas mãos e genitais. A gente começa a ter as primeiras sensações táteis e sentir o contato com a nossa mãe. Existem neurônios, mas muitos estão isolados uns dos outros. Então a gente não ouve e nem vê nada ainda, mas nós já sofremos com a ansiedade da nossa mãe. Aí, aos 4 meses, o cérebro começa a decifrar os sentidos. Então, a gente reage a sons, ao toque, e a gente começa a criar um vínculo afetivo profundo já com a nossa mãe. A voz dos nossos pais chega já com relativa clareza até os nossos ouvidos. E boa parte das células nervosas já estão formadas e transmitem impulsos nervosos
como os produzidos pelo tato e pela audição. E já existem nervos em quase toda a pele, e a gente já sente prazer quando a nossa mãe faz massagem de carinho na própria barriga. Depois, aos 6 meses, quase todos os sentidos já funcionam. A gente percebe e interpreta o mundo que acontece ao nosso redor. Então, o nosso sistema auditivo já está completo e nós percebemos diferenças de claridade, temos tato no corpo inteiro, além de paladar e olfato já. Nós temos receptores táteis em toda a pele e em grande quantidade. Então, a gente chora e quase sorri também. O nosso cérebro já recebe impulsos nervosos vindos de todas as partes do corpo, transmitindo todos os tipos de sensações. E a gente sente o gosto e o cheiro do líquido amniótico que nos envolve, o qual, segundo a medicina chinesa, se altera de acordo com as emoções da nossa mãe. Então é assim: salgado é medo, o doce é preocupação, picante é a tristeza, azedo é a raiva e amargo é a ansiedade. E a nossa audição está totalmente pronta e as vozes lá fora vão já nos habituando à nossa língua materna, né? A nossa língua mãe. E enquanto tudo isso vai acontecendo durante esse período de gestação, acontecem muitas transformações físicas, mentais e emocionais com a mulher. Os hormônios ficam à flor da pele, a ansiedade está presente o tempo todo, os pensamentos ruins chegam sem avisar, e muitas emoções negativas são compartilhadas com o bebê, que sempre interpreta como sendo o responsável por todas elas, pois para o bebê só existe ele e os seus pais no mundo. Então, o bebê simplesmente registra cada emoção como se fosse dele. E claro que, como bebê, ele não tem recursos nem entendimento para compreender os reais motivos que estão por trás de cada emoção, de cada sentimento e pensamento dos seus pais. E todo esse turbilhão de emoções vividas por ele são porque essas emoções são vividas e transmitidas pelos pais durante esse período. E isso acaba sendo captado pelo cérebro emocional como uma mensagem muito forte de culpa e rejeição. E se a família é a base mais sólida que um ser humano pode ter ou criar, então como alguém pode se sentir aceito ou amado se o cérebro emocional já interpretou que a pessoa que ele mais ama nesse mundo, que deveria lhe proteger, e rejeitou durante a gestação? Então, se a partir da sua percepção de bebê, a sua mãe o rejeitou, o que você vai esperar do mundo? E também as características de personalidade e comportamento, de preferências e respostas do bebê continuam depois do nascimento, como uma forma de projeção dos seus programas emocionais registrados no cérebro emocional durante a gestação. E isso se repete e se reforça dia após dia, principalmente durante a primeira infância, que é do 0 aos 7 anos. Então, após essa idade, nós começamos apenas a apertar o play. Quer dizer, nós estamos vivendo uma repetição de algo que já foi gravado antes. E quando a pessoa revive situações estressantes semelhantes às da vida intrauterina, inconscientemente ela busca o mesmo padrão de comportamento que ela apresentava na gestação e na infância para aliviar as tensões, ou seja, ela se sente culpada ou rejeitada, ou as duas coisas. Essa trajetória só vai sofrer uma alteração se a pessoa trouxer à consciência
tudo o que ela aceitou como verdade absoluta durante a gestação e a infância, que era a época que ela não sabia ainda o que era o mundo real, e não tinha recurso para saber o que era bom para si mesma. O maior objetivo de um especialista emocional é ajudar o cliente a mudar esse significado dentro de si, a compreender que a culpa, a rejeição e o medo foram apenas interpretações da percepção de um bebê que não era capaz ainda de entender a realidade e os problemas da vida adulta. É dessa maneira que, como terapeuta e mentor emocional, eu ajudo os meus clientes e também quero ajudar você que está vendo esse vídeo em live ou depois. Bom, eu venho com a premissa que conhecimento só tem valor quando é compartilhado. E fazendo vídeos, eu posso alcançar e ajudar muito mais pessoas pela internet a levar esse conhecimento para você entender a importância de saber gerir bem as suas emoções, para lidar com situações difíceis, para buscar conhecimento, para você entender se você tem medos ou algum trauma, algum bloqueio, de onde vêm esses bloqueios e principalmente como é que você pode resolver e eliminar esses bloqueios para a sua vida andar para onde você quer e você conseguir realizar os seus sonhos, os seus objetivos e viver bem consigo mesma, consigo mesmo e com os outros. Eu vou continuar te ajudando mais nos próximos vídeos. E para você que esteve aqui comigo até agora, eu me despeço então com muita gratidão. Fique bem, eu desejo que você fique na frequência do amor e da gratidão, de coração para coração.